sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, meu Senhor, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, ó vem Senhor, eu voarei,
Convido você que abra a Bíblia em Isaías 58. Isaías 58, capítulo 58. Deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas hoje nós nos deteremos nos 5 primeiros versículos. Apenas os 5 primeiros versículos, ainda que eu faça a leitura do texto todo. Eu irei começar a série de pregações neste capítulo 58. E o tema é família. O objetivo da pregação geral é dar às famílias uma cosmovisão acerca do descanso e as implicações do descanso para a vida prática. Hoje nós vamos ver o descanso e a devoção sincera. A palavra de Deus registra. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que nós jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e se estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, e em lugares áridos fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, de 1 a 14, ensina que o descanso,
O jejum unido à oração e a adoração não se reduzem à forma, às formalidades litúrgicas. Tudo isso precisa de conteúdo. E neste conteúdo implica, na verdadeira devoção, a prática da justiça, e aqui justiça social, nós não devemos ter medo, não é sob o aspecto marxista, é sob o aspecto bíblico, teológico. Justiça social, misericórdia, expressa no amor ao próximo, esse seu semelhante que está aí do teu lado, e aqueles que não estão do teu lado. E a consagração, santificação do dia do Senhor. Separar este dia como um dia diferente. Tudo isso, então, dá conteúdo à nossa devoção. O assunto da mensagem de hoje, esta primeira mensagem às famílias. Família, descanso e devoção sincera, é o título. O assunto é este. Deus não se agrada de devoção hipócrita. É uma exortação a todos nós. Pela palavra, ele promete restaurar e abençoar os que o buscam com sinceridade e obediência. Então, para nós, que se porventura estivermos com uma devoção hipócrita, há esperança de redenção, há esperança de restauração. O propósito pastoral da mensagem de hoje é reestruturar o seu coração, levando a Cristo, que na verdade é a fonte do descanso, é fonte do prazer e do deleite. Porque se nós não formos unidos a Cristo, tudo isso, o exercício da devoção, será penoso e muito trabalhoso. Este é o objetivo, portanto, levá-los a Cristo, a fonte de contentamento, onde jorra prazer em Deus. Você está aqui com prazer em Deus? Ou ainda meio dormindo porque tem uma obrigação a cumprir? Porque o pastor está te ligando muitas vezes. Fala, acho melhor ir lá, porque senão... O que o moveu a vir até aqui? Você está alegre? E não é uma alegria do sorriso no rosto, é uma alegria sutil na alma que transborda. Porque Cristo é o nosso descanso. Em termos de contexto, o capítulo 58 é uma profecia. Dos capítulos 56 a 66. E o capítulo 58 é uma profecia para aqueles que ainda iriam para o exílio babilônico. Nós sabemos disso. O povo de Deus foi levado cativo. E lá no final do exílio, próximo dos 70 anos de escravidão, de cativeiro, é para este grupo que ele está enviando esta profecia. Porque eles já estão desestimulados. Eles já estão deprimidos, porque a salvação não chega. E lá no final do cativeiro, então, eles ouviriam esta mensagem do profeta Isaías. Porque nesse período em que essa profecia é endereçada, o templo já não existe mais. Eles não conseguem mais ir ao templo para fazer todo o sacrifício religioso. O sábado, portanto, a guarda do sábado, nesse período pós-exílico, torna-se distintivo na piedade israelita. Mas eles já estão cansados.
e por estarem cansados, através do profeta, Deus denuncia a prática religiosa hipócrita e convoca o remanescente. Não são todos os de Judá que são salvos. O remanescente. Convoca o remanescente para praticar a justiça e a misericórdia. Vocês sabem, eu tenho praticado lutas, artes marciais, e no jiu-jitsu, 30 segundos parece um ano quando você está sofrendo. Fala, isso aqui não acaba mais. E era assim que o povo se sentia, já cansado de muito tempo ali, e as promessas de restauração não se cumpriam, eles começaram a arrefecer na sua devoção. Como está a sua família em termos de devoção a Deus? Jejuns, orações, consagração do dia do Senhor. Como está? Como está a tua alma? O argumento principal, irmãos, dessa passagem contra o pecado da hipocrisia está na conclusão da passagem. Leia comigo, falando do contexto, né? Versículos 13 e 14. Veja só. Contra a hipocrisia, o que é preciso? Versículos 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e não honrares segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Eles estavam indo bem na devoção, mas passado um tempo, eles arrefeceram e se tornaram hipócritas. O jejum, o dia do Senhor, as orações se tornaram mecanizadas. Há quanto tempo você está na fé? No começo, como você era? E como é que você está hoje? Nosso Deus mudou? A nossa salvação mudou? As promessas mudaram? Porque muitas vezes hoje estamos mecanizados na prática da piedade e até mesmo negligenciando o dia do Senhor, o descanso. Por quê? Veja, o remédio contra a hipocrisia, contra o pecado religioso, é que caso se comprometessem com o Senhor, e esse comprometimento implicava em santificar devidamente o dia de descanso. O sábado aqui significa descanso, era a expressão da aliança. Se eles praticassem isso alegrando-se com obediência, eles prosperariam. Isso é muito contracultural. Descansar um dia, reservando-o para Deus, trará prosperidade. Mas é o contrário que nós fazemos. Nós trabalhamos 31 dias do mês, confiando na força do nosso braço. Por quê? Porque nós temos tendência a arrefecer na promessa do Evangelho. Por isso vocês têm que ouvir essa mensagem. Estava falando com os irmãos. Que a gente gosta de ouvir mensagem da internet. Eu também gosto. Mas ouvir mensagens que a gente acha que precisa é diferente de ouvir o pastor da igreja local. Porque vocês ouvirão coisas que vocês imaginam que não precisam ouvir. Assim como eu. Irmãos, e falando ainda no contexto, falamos do período pré-exílico, do pós-exílico, da situação em que a igreja estava.
da mensagem do profeta. Falamos que o remédio seria compromisso com o Senhor da aliança, na manifestação prática da obediência à lei, da justiça, misericórdia e guarda do dia do Senhor. Mas eu quero destacar um aspecto sobre o sábado. Nós, reformados, professamos a doutrina do sábado cristão. Isso está impresso na nossa confissão de fé e também nos nossos símbolos. Quando a gente fala do domingo, nós estamos falando o seguinte. Deixa eu ler para vocês aspectos do nosso breve catecismo. O que é o sábado cristão? Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então, o primeiro dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou domingo. Com a ressurreição de Cristo, ele nos trouxe um novo êxodo. Ele nos libertou da escravidão da lei. Então nós celebramos o domingo como o sábado cristão. 2, ainda no breve catecismo. Exige que consagremos a Deus determinados tempos para ouvir a sua palavra, particularmente um dia inteiro a cada 7, para o dia de descanso e dedicado a Ele. Foi isso que você professou diante da igreja. Que você crê nisso. Que Deus estabeleceu este dia como um dia de renovação, como um dia de retomar o fôlego, como um dia de libertação e confiança. Foi a profissão de fé que fizemos. O povo de Judá também fez. E no período pós-exílico isso era muito mais acentuado, porque não tinha mais templo, não tinha mais sacrifícios. E alguma coisa precisava dar identidade à aliança, e era: quem guarda o sábado são os filhos de Deus. Mas em determinado momento eles também se cansaram. Como nós. Então, este sábado cristão, para nós, é o primeiro dia em que Jesus nos libertou e nos vivificou, quebrou a maldição dos descendentes de Abraão, ou dos descendentes de Adão, e nos trouxe o verdadeiro descanso. Nós ainda leremos sobre isso, que é o sábado. Hebreus, você pode ler capítulo 3 e 4. Falando ainda sobre o contexto e remédio para a hipocrisia. Compromisso com o Senhor da aliança, naquela época, começando por consagrar um dia inteiro a misericórdia, a justiça e o amor e a adoração a Deus. O sábado tem uma perspectiva escatológica. Por quê? Aponta para a restauração de todas as coisas. E aqui nós entendemos em nossa confissão de fé um dia em 7. Nós não somos legalistas e nem pensamos como os adventistas do 7º dia. Que aquele dia específico tem um aspecto redentor. Não. Nós cremos que um dia em 7, que o dia que Deus estabeleceu isso é o dia de domingo, mas se você é um bombeiro, uma médica e tem algo para fazer do domingo, você está liberado. Mas um dia você deve consagrar a Deus. Um dia em 7. Mas o que eu percebo na prática pastoral? De 100% dos que não congregam no domingo, porque não podem ou porque não querem, 101% não separam um dia na semana para servir a Deus. Essa é verdade. Você pode justificar, nós podemos falar, não assistir na internet. Não separamos um dia a Deus. As motivações podem ser talvez o cansaço, a exaustão, a perda de esperança, mas podem ter outras causas também. Na nova aliança,
A obra de Jesus e a sua ressurreição dá o verdadeiro significado do sábado. Vocês vão ouvir isso aqui pelo menos 5 vezes. Não nesse sermão, nos próximos. Porque é uma preocupação pastoral. O Brasil desindustrializou-se. Trabalhar de segunda a sexta é muito difícil hoje. Eu tenho indicado para os jovens, faça um curso universitário. Nem é para ganhar bem mais. É para você não trabalhar sábado e domingo. Hoje, o maior setor é setor de serviços. E na nossa igreja há muitos que prestam serviço. E haverá, porque a escolaridade é baixa. Como consagrar a Deus numa situação assim? Vocês serão tentados. Pastor, mas eu preciso pagar a conta. Eu sei, vocês serão. Mas estamos diante da promessa e da palavra de Deus e das pressões das necessidades urgentes. Mas o fato é que eles estavam desanimados e fraquejando nesses elementos. Por isso a mensagem de hoje é esta: a família, o lugar do descanso e da devoção sincera. Mas hoje, focando na devoção sincera. Deus denuncia a falsa piedade, explicando o texto. Deus denuncia a falsa piedade. Eles passaram a oferecer uma vida mecanizada de obrigações religiosas. E então vem a denúncia do profeta Isaías. Na verdade, ele antecipou. Diz assim: clama aos plenos pulmões, não me detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a causa de Jacó os seus pecados. Então o profeta não é um falar tímido, mas uma denúncia pública, uma convocação solene. O povo de Deus agia de maneira rebelde. Uma rebelião deliberada contra o pacto de Deus. Eles estavam rebeldes. Ainda que muito religiosos, aparentemente falando, era um povo rebelde. Por quê? Nós veremos daqui a pouco. Ao invés de consagrar-se ao Senhor, dava o seu jeito de fazer o que estava no seu próprio coração. Veja que Isaías confronta a hipocrisia. E não é isso que o nosso Senhor Jesus fará muitas vezes no Novo Testamento? Nosso Senhor também confrontou a hipocrisia religiosa em Israel. Quantas vezes o nosso Senhor não diz sobre os fariseus? Que eles são como sepulcros caiados. Por fora eles são bem pintados, mas por dentro é cheio de carniça e rapina. Os seus lábios o louvam, mas o coração está longe. Havia uma dissociação, inclusive no período, parênteses, histórico aqui, no período interbíblico, o sábado tornou-se muito importante para a religião judaica. E no período de Jesus, vocês sabem por que ele foi tão confrontado por curar no sábado. Porque pós-exílio, isso ficou muito marcante. O dia do Senhor era um dos aspectos do compromisso pactual. Então, o Senhor Jesus condena a hipocrisia e ele se torna o verdadeiro descanso. Então, a primeira aplicação é esta: nós não podemos nos calar. Para mim não é fácil pregar esta palavra, porque eu me incluo como um dos ouvintes.
mas são palavras necessárias de serem ouvidas. Deus denuncia a falsa piedade. E se você se encontra neste estado de, como eu posso dizer, depressão espiritual, abandonando os seus compromissos pactuais, que esta palavra te renove. Deus não mudou, a promessa não mudou, a esperança não mudou, a lei não mudou. O remanescente ouvirá essas coisas e será renovado. O segundo ponto é Deus revela a incoerência da adoração vazia. Veja só, versículos 2 e 3. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isto? Por que afligimos nossa alma e tu não o leva em conta? Resposta de Deus: eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses. Exigis que se faça todo o vosso trabalho. Deixa eu fazer outro parênteses aqui antes de entrar nesse ponto. Deus revela a incoerência da adoração vazia. O jejum, que era a privação de alimentos, era realizada somente entre os hebreus. Não há um paralelo cultural com a Mesopotâmia. Todas as regiões ali não era hábito jejuar. Então veja que o jejum é contracultural. No momento que nós temos vivido de fast food, de nos entupirmos de comida, jejum é contracultural. Hoje já é contracultural, imagina na época. Guardar um dia em 7 era algo específico do povo de Deus. Não havia um paralelo, não havia outro povo, não havia uma outra nação que reservasse um dia para o Senhor. E curiosamente, nas regiões vizinhas, o 7º dia muitas vezes era dia de agouro. E é justamente esse dia que o Senhor diz: esse é meu. O que para os outros é agouro, o 7º dia é meu, um dia em 7. Então perceba que o que eu estou falando para vocês aqui era contracultural na época e ainda é contracultural. Privar-se de alimento para orar. Separar-se dos seus negócios comuns para consagrar-se a Deus. Loucura. Mas nós não somos remanescentes? Eu li um comentarista que disse: às vezes o remanescente é um só em uma geração. Não é? Às vezes o remanescente são 7.000 que não dobram seu joelho a Baal. Eu não sei quantos são na nossa época, mas o fato é que são poucos. E não são melhores do que ninguém. São realmente salvos pela graça. Só isso que os distingue. Fecha parênteses. Então veja a incoerência da adoração vazia. Qual que é o pecado, irmãos? E que Jesus condenará no Novo Testamento? Associar rebelião com o culto a Deus. Associar rebelião com o culto a Deus. Eles vestem a máscara religiosa. E essa máscara religiosa que eles vestem reúne aparente desejo de conhecer e atender à vontade de Deus. Tem aparência. Aparente inclinação para a prática da justiça social. Aparente inclinação para obedecer. Aparente prazer de estar na presença de Deus. E por que nós vemos que isso é tudo aparência? Porque olha só o que eles pedem no versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligiste a nossa alma e tu não levas em conta? Eles queriam o crédito.
pelo seu esforço religioso. Estão entendendo? Estão comigo? Eles queriam o crédito pelo esforço religioso. A gente deixa de comer, guarda o dia do Senhor bonitinho, olha, não ligo a luz, não ando 1 quilômetro. Guarda estritamente este dia. Mas o profeta, Deus atravessa a máscara e arranca, porque tudo isto era centrado em si mesmo e não centrado no Senhor. Qual é o pecado? Tentar conciliar rebelião com o culto a Deus. E o pecado de rebelião é muito grave. Eles se rebelavam contra a verdade, se rebelavam contra os mandamentos, mas associavam isso a uma forma litúrgica. Gravíssimo. E você que leu o livro do profeta Isaías está lembrando do capítulo 1 e capítulo 2, em que ele já tinha dito isso. A palavra de Deus arranca a máscara, demonstrando que este empenho religioso estava centrado neles. E os versículos 4 e 5. Deus rejeita a religiosidade sem transformação. E eles faziam como eles estavam fazendo, na verdade, o jejum e o dia, né? Versículo 3. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e que se faça todo o vosso trabalho. Na verdade, eles tentaram burlar a norma. Eu não trabalho, mas a minha empregada trabalha. Eu não trabalho, mas a minha lojinha não fecha. Ainda assim, rebeldes contra o Senhor, exigiam crédito por seus esforços religiosos. Deus revela a incoerência da adoração vazia. E, terceiro lugar, Deus rejeita a religiosidade sem transformação. Versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, se estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Vocês estão percebendo que para eles a prática da misericórdia, a prática da justiça, a oração, a reunião solene e tudo que envolve era um fardo, era um peso muito complicado de se levar? Fazer um parênteses que não está no meu esboço, mas é importante para a nossa igreja. Muitas pessoas têm vindo de igrejas evangélicas em que se mistura ser cristão com ser ativo na igreja. Nós ensinamos esta doutrina da graça, mostrando que Deus trabalhou por nós e que nós não devemos trabalhar. Muitos têm ficado satisfeitos, alegres, e deve ser assim mesmo. Mas, infelizmente, abandonam seu compromisso pactual. Não oram, não jejuam, não separam mais o dia do Senhor. Vão para o outro extremo. Porque antes eles estavam todos os dias na igreja. Mas o seu coração está longe de mim. Agora, o coração parece estar perto do Senhor, mas longe da aliança, longe dos compromissos. Vocês estão entendendo? Fecha parênteses, que você tome cuidado com isso. Deus é um Deus que nos deu a palavra completa de equilíbrio. Então, quando eles, na verdade, jejuavam, o que tinha era briga, injustiça, era tudo inútil. O jejum associado ao dia de descanso era um fardo pesado. Eles não tinham prazer nenhum nessas coisas. Por isso eu perguntei no começo da mensagem: como está o seu coração hoje? Movido de gratidão, movido por obediência, contente, ou apenas
uma regra a ser seguida. Então nós vimos, Deus revela a incoerência na adoração vazia e Deus rejeita a religiosidade sem transformação. Por fora vocês têm uma boa performance, mas no fundo, não há transformação no coração de vocês. Por isso Jesus repetirá o profeta Isaías: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Concluindo esta parte e aplicando, Deus não quer silêncio diante do pecado religioso. Nossas famílias podem cometer o pecado religioso de mecanicamente fazer tudo isso. Não basta ter atos religiosos. Se o coração é rebelde, Deus rejeita. Eles estavam tentando associar rebeldia com solenidade. E o que ele diz no começo desse livro? Não posso suportar iniquidade, ajuntamento solene. Essas duas coisas não misturam, meus irmãos. E a iniquidade deles consistia em arrefecer no sentido da piedade. Então, precisamos cultivar corações arrependidos e não só gestos religiosos. E eu tenho carteirinha para falar para vocês o que é ser religioso. Eu já fui um workaholic evangélico. Eu batia escanteio, não, tomava o pênalti, batia escanteio. De novo, batia escanteio, cabeceava e defendia. Não tem problema se você faz isso, desde que seja com a motivação correta. A minha não era. Mas há outros que não querem nem bater o escanteio, e nem defender, e nem cabecear. Não, isso é religiosidade. Você esqueceu-se dos compromissos pactuais. Está como o povo do pós-exílio. Ah, não aguento mais esse negócio chato, né? Se eu pudesse, eu dava um fim nisso. Que fardo. E eu quero encerrar com uma última aplicação geral. A seção do capítulo 56 a 66, Isaías chama a justiça como preparação para a restauração de todas as coisas. Ele está convocando o povo, pratique a justiça, pratique a misericórdia, porque Deus restaurará todas as coisas. E o que Deus quer restaurar? Uma igreja que tenha justiça social, misericórdia, mas também fidelidade. E isso começa onde? Nas nossas famílias. A sua família, como cristã, tem sido uma fonte de ajuda social para quem precisa? Começando com os da sua casa. Não vou ajudar essa pessoa a pagar a conta de luz, não, porque ela é uma responsável. Não vou emprestar dinheiro para colocar no bilhete único, porque eu vejo lá no Facebook só gastando com pizza. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando a gente oferta, o presbítero Alessandro repetiu isso numa quarta-feira. Quando a gente ajuda, somos nós que estamos sendo libertados. É você que está sendo libertado do seu ídolo. Cultivar isso na nossa família. Piedade, verdadeira devoção. Oração com os filhos. Oração entre marido e mulher. Jejum.
É possível fazer jejum, uma dedicação exclusiva a Deus. Na nossa fé, entendemos que o jejum não é obrigatório, ele é por força de consciência em situações graves. Mas não é vedado que nos consagremos em jejum ao Senhor, desde que a motivação seja correta. Pastor, só de pensar em ficar 12 horas sem comer, minha carne clama um pedaço de bife. Vai clamar mesmo. Mas é porque o jejum também nos educa a desejar a Deus e não as coisas imediatas. Onde estão essas coisas na nossa família? Será que Deus esqueceu delas e que nós podemos abandoná-las? Ou nós que já, como o povo do pós-exílio, está um pouco desesperançado sobre a promessa que Deus fez? Gesto religioso nós conseguimos fazer. Então, queridos, isso que Deus quer, restaurar esta igreja, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Pensa só, consagrar um dia inteiro ao Senhor. Nós cremos que o domingo é este dia, mas alguns estão impossibilitados. Nós não vamos brigar por causa disso. Um dia inteiro ao Senhor, que implica jejum, oração. Essas coisas são incompatíveis com a vontade não regenerada. Essas coisas são incompatíveis com a nossa cultura. Isso é contracultural. Isso é contracultural. Você, como crente nesse século XXI, vai lutar muito para fazer isso aqui. Separar um dia para o Senhor, orar, jejuar, dedicar-se ao necessitado. Isso é contra a nossa carne, isso é contracultural. Veja só a atitude deles. Capítulo 58, versículo 5. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline essa sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Você sabe o que é esta ilustração que o profeta usa? Você já se perguntou? Que é isso? Vou explicar para vocês. O junco era uma planta alta e fina, que cresce em terrenos alagados. Ela é tão fininha que quando bate o sereno e a chuva, ela se inclina. Ela se inclina, se inclina, se inclina. Mas o que Deus está dizendo aqui é: vocês se inclinam como junco, exteriormente, mas o coração de vocês continua irredutível. E se o coração de vocês está irredutível, isso não pode jamais agradar a Deus. Nós devemos ensinar isso à nossa família. Mas como esta última aplicação, e por causa do tempo já prolongado, a verdadeira devoção exigida por Deus só é possível se formos alcançados por Jesus. Se você não for alcançado por Jesus, a adoração é uma chatice, justiça não interessa, misericórdia e santidade, tudo isso é um fardo. Eu sei porque eu já fui um dia não cristão. E eu já fui um dia para a igreja obrigado. E depois eu fui obrigado pela minha mãe a princípio, graças a Deus. Os pais façam isso, obriga mesmo. Mas depois eu fui obrigado pelas minhas responsabilidades eclesiásticas. E muitas vezes o resultado era um peso muito grande.
porque eu estava sem Cristo. O homem sem Cristo, morto em seu pecado, perde inteiramente a vontade quanto a qualquer bem espiritual. Estas coisas são enfadonhas, penosas, estranhas. Mas quando Deus liberta a pessoa, quando Deus me libertou em Cristo, as trevas do pecado perderam a influência sobre mim. Qual a raiz do pecado da hipocrisia deles? Eles queriam agradar a Deus com sua forma litúrgica. Sou presbiteriano. Nossa liturgia tem todas as partes, é bíblica, centrada em Cristo. Seguimos certas tradições. Eles queriam a aprovação de Deus com base nos seus méritos e performance religiosa. Eles queriam ressarcimento pelo esforço, pelo trabalho. Deixa eu falar mais uma vez para vocês, em nome de Jesus. Jesus Cristo realizou o penoso trabalho. Jesus Cristo já realizou o penoso trabalho para dar descanso à tua alma. Ou você crê no sacrifício dele, ou nada do que fizermos será produtivo. Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, porque Deus dará muitos a ele. Você está cansado de orar, de jejuar? Sente-se obrigado a santificar o dia do Senhor? Tem dificuldade em renunciar a si mesmo por amor ao próximo? Você se vê nesse quadro? Examine se por trás do descontentamento não há preocupação de justificar-se por suas obras. Que você queira entregar algo para Deus. Se você quiser entregar algo para Deus, você deve estar mesmo muito cansado, sobrecarregado e desanimado. Irmãos, nós conseguimos dobrar os joelhos, conseguimos jejuar, ficamos com um semblante triste, a gente consegue fazer isso. Mas dobrar o coração, a gente não consegue. Dobrar o coração a gente não consegue. Só o Senhor pode dobrar o nosso coração, trazer arrependimento sincero. Lembra que eu disse no começo? Quero encaminhar a sua família a Cristo, o nosso descanso. O deleite e a devoção sincera consiste, antes de tudo, em crer em Cristo. Entregar a sua vida a Cristo. E desfrutar de Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus 11, encerrando. Você que tem sentido que estas coisas em sua família é um fardo, é uma responsabilidade, um peso, você já não se preocupa mais com o dia do Senhor, ou faz isso de maneira muito dolorosa, você percebe que isso é contra a sua vontade, contra a sua carne, contracultural, e não tem forças, faz por força de obrigação. Venha a Cristo hoje. Venha a Cristo hoje. Entregue sua vida a Ele, definitivamente, crendo na sua obra, e desfrute do descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você hoje desistir de si e confiar somente em Cristo para a tua salvação, para o teu refrigério, certamente a tua devoção será sincera. E que nós possamos então pensar sobre isso em nossa família.
sobre o papel do descanso, o dia do Senhor, e hoje, particularmente, se a nossa devoção tem sido sincera. Resposta: como ser sincera? Se você for a Cristo, recebendo dele o refrigério. Você não vai mais orar, não vai mais fazer jejum, não vai mais santificar o dia do Senhor, não vai vir mais para a igreja com tanto, não vai ser um fardo para você. Será uma alegria. Que Deus os ajude. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cristo firme
Deus, meu Senhor. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu